Emerson Giardini, sou acadêmico do curso de Licenciatura em Matemática da Unicesumar de Maringá. E nós hoje vamos fazer a construção de um hexágono regular utilizando régua e compasso. Então, como que nós procedemos? Primeiro nós marcamos aqui um ponto A qualquer. Chamamos esse ponto de A. Daí, com a ponta seca do nosso compasso nesse ponto A, nós fazemos um círculo. Depois que nós construímos esse primeiro círculo, podemos chamar esse círculo de C1. Daí, com a régua, traçamos uma reta aqui, ó, desse ponto A até a intersecção com esse círculo. Traçamos a reta que intersecta esse círculo em dois pontos. Vamos chamar de ponto B. E esse outro aqui de ponto C. Agora vamos construir o círculo 2 e mantemos a mesma abertura do compasso. Então, com a ponta seca do nosso compasso aqui no ponto B, construímos o círculo C2. Tá, depois de feito, construímos esse círculo, chamamos de círculo C2. Agora, com a ponta seca do nosso compasso e mantendo a mesma abertura, colocamos o compasso no ponto C. E com a mesma abertura fazemos outro círculo, chamamos de C3. Daí nós fizemos aqui um círculo C3. Depois de feito esses círculos, nós marcamos onde houve as intersecções, nós colocamos as letras para marcar esses pontos. Temos pontos o A, o B e o C. Agora vamos colocar aqui embaixo o ponto D. Aqui em cima o ponto E. Depois aqui onde houve outra intersecção, ponto F. E aqui embaixo o ponto G. Depois que nós achamos esses pontos, daí nós ligamos esses pontos. Vamos ligar aqui o ponto D com o ponto B. Traçamos uma reta. Depois traçamos outra reta do ponto B até o ponto E. Depois traçamos outra reta aqui do ponto G até o ponto D. Depois traçamos outra reta do ponto G até o ponto C. Depois traçamos outra reta do ponto C até o ponto F. E depois do ponto F até o ponto E. Então, pessoal, só para concluir, então o que nós fizemos aqui? Como que foi o nosso procedimento? Primeiro a gente marcou um ponto A, tá? Aí depois partindo desse ponto A, nós fizemos o nosso primeiro círculo, né? Que foi esse daqui, ó. Partindo do ponto A, nós fizemos um círculo C1, tá? Depois que nós fizemos esse círculo C1, daí nós traçamos uma reta aqui, essa reta que intercepta esse círculo C1 em dois pontos, né? Que no ponto daí chamamos de ponto B e de ponto C. Depois que nós fizemos isso, daí com a ponta mantendo a mesma abertura do compasso, nós colocamos o compasso aqui no ponto, a ponta seca do compasso no ponto B e traçamos outro círculo. Fizemos esse círculo aqui que chamamos o círculo C2. Daí nós achamos outras intersecções, que foi aqui o ponto D e o ponto E.
Daí depois feito o círculo C2, daí com a ponta seca aqui nesse ponto C, nós está mantendo a mesma abertura do compasso, não podemos esquecer disso. A gente faz outro círculo, que chamamos aqui de círculo C3. Daí achamos outros pontos aqui, que achamos o ponto G, o ponto C e o ponto F. Daí depois de feito isso, nós só traçamos retas aqui, ligando os pontos. Ligamos o ponto D ao ponto B, depois traçamos outra reta ligando do ponto B até o ponto E, depois outra reta do ponto E até o ponto F, depois traçamos outra reta aqui do ponto F até o ponto C, e depois outra reta do ponto C até o G, e uma reta do ponto G até o ponto D. Daí pessoal, feito isso, nós concluímos a execução desse hexágono. Como vocês podem observar, ele tem 6 lados e todos esses lados possuem a mesma medida. Quer dizer, para construir esse hexágono, nós tivemos que construir 3 círculos. Nós fizemos 3 círculos, daí traçamos as retas nas intersecções. Bom, pessoal, o que eu tinha para hoje era isso. Boa noite a todos. Muito obrigado.